Então, dando uma avançada aqui, né, ao longo da história da evolução do capitalismo, nós temos aí a divisão internacional do trabalho, que seria aquelas formas em que você tem as colônias ou países, né, depois do século XIX, participando do comércio, dessas relações, troca comerciais no processo de globalização. Tá? Então, eu tenho o capitalismo comercial e a divisão internacional do trabalho nesse período. Então, você tinha, por exemplo, as metrópoles, sei lá, vou pensar em Portugal aqui, para simplificar um exemplo, né? E você tem aqui o Brasil. O Brasil era uma colônia, então o que o Brasil fazia? Né? Exportava, entre outras coisas, matéria-prima, sei lá, metais preciosos, escravos e tal. E isso ia para a metrópole, e a metrópole transformava isso em manufaturas, que são esses produtos que utilizam equipamentos rudimentares e tal. Enfim, né? Então, você mandava para lá, vamos pegar aqui um exemplo, a cana-de-açúcar voltava na forma de açúcar refinado, né? Você mandava madeira para lá e voltava isso na forma de móveis. Era mais ou menos assim que funcionava a coisa, né? Isso que mostrava bastante a dependência das colônias aí. Durante muito tempo isso aconteceu. É só com o advento, do surgimento do liberalismo econômico, que nessa mesma época vai surgir uma nova concepção de forma de Estado, que não era mais absolutista, mas sim um Estado, vamos dizer assim, mais liberal, um Estado mais moderno, com características de três poderes e tal, que você começa a ter o surgimento de países, né, principalmente na América. Enfim, o Brasil tem a sua independência em 1822 e lá no auge de 1889 passa a ser uma república já dentro dessa ideia republicana, dentro dessa nova visão de Estado. Né? Então muda um pouquinho as relações, mas assim, muda só o nome mesmo, porque a divisão internacional do trabalho sempre continua, porque, por exemplo, o Brasil hoje ainda é um mero fornecedor de matéria-prima, commodity. Não temos uma mudança muito radical do que nós éramos lá no século XVI, tá? Bom, mostrar para você aí, ó, dentro do capitalismo financeiro, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, surgem alguns países na Ásia e na África, com a descolonização da África e Ásia, né? Então, esses países continuam sendo aí meros fornecedores de matéria-prima, fonte de energia, né? E aí, o que é que os países ricos começam a fazer? Né? Começam a mandar indústrias para cá, começam a fazer investimentos, né? Começam a investir em desenvolvimento de infraestrutura, pagar royalties pelos recursos naturais, mas, vias de regra, o que a gente tem que entender, né? Vamos dizer assim, nessa etapa mais recente de globalização, né? A gente tem os países mais pobres, muito dependentes, né? Muitos desses países aqui, por exemplo, como aqui estão, né, não industrializados, alguns são industrializados, como é o caso do Brasil, mas são produtos industrializados com baixo valor agregado, então ainda se mantém essa dependência, né, dos países ricos aí. E é uma pauta muito importante para se discutir a nível de mundo aí, tá? Então é importante a gente estar atento com a divisão internacional do trabalho, tá bom? Bom, como eu disse para você, nós vamos ter então, ao longo da evolução do processo de globalização, capitalismo, né, a tentativa de fortalecimento dessas grandes empresas que tentam dominar o comércio a nível de mundo. Então a gente tem aí algumas das tentativas, né, deles se manterem aí na economia mundial predominando, o cartel, o trust e uma holding, né? Cartel é quando as empresas definem preços entre si, não dando oportunidade ao consumidor que na competição entre as empresas, a disputa de preço entre eles favoreça ao consumidor, né? Porque na verdade a livre concorrência de mercado ela tem o embasamento nisso. Você, a partir dessa livre concorrência, disputa entre os empresários, né, quem acaba ganhando é o consumidor, que na disputa entre eles você tem um preço razoável estabelecido ali. Muitas vezes não acontece isso. O que acontece é o cartel. Eles fecham um acordo entre eles, estipulam um preço e você tem que pagar sem concorrência entre eles o que eles acham que é importante, tá? Já um trust é quando essas empresas, então, nem fazem acordos de preço, elas fazem a fusão entre si, né? E vão criar aí verdadeiros oligopólios, empresas que vão dominar todo o segmento, né? Todo o mercado, seja desde a etapa da
exploração da matéria-prima até o desenvolvimento industrial e distribuição, tá? Nós temos mais recentemente aí com o desenvolvimento financeiro as holdings, né? Holdings seriam aquelas empresas polvo, são grandes instituições financeiras que dominam várias áreas de atividade econômica, que vão desde bancos, né? Vamos pensar aí shoppings, investimentos em bolsas de valores, indústrias. Peguemos, por exemplo, aqui uma holding, a Mitsubishi, fabrica desde lapiseira, automóvel, eletrodoméstico, turbina de avião, faz investimentos no Banco de Tóquio, tem parcelas lá, então são mecanismos aí que são muitos utilizados aí, que não é legal. Existem políticas públicas em países que combatem isso, né? Não pode deixar elas dominar o mercado, porque a essência é a livre concorrência entre as empresas, tá? Legal? Então aqui ó, nós temos o mercado financeiro, vamos falar um pouquinho a respeito disso, né? Os paraísos fiscais, nessa tentativa então de burlar, muitas vezes as empresas buscam não pagar os seus impostos e tal, então eles arrumam um jeito de fazer os seus investimentos aí em paraísos fiscais, que são locais onde você tenha o depósito de dinheiro, muitas vezes esse dinheiro vem né, de maneira obscusa, como tráfico de drogas, né, corrupção, ou até mesmo a tentativa de não pagamento de impostos por grandes empresas que acabam depositando isso em paraísos fiscais que nem perguntam de onde vem o dinheiro, né? Então temos aqui, por exemplo, ou no Panamá, temos a Ilhas Caimã, na própria Europa você tem a Suíça, né, que é um paraíso fiscal, enfim. Então é importante você entender esse mercado financeiro, que tem uma maior importância a partir da crise de 29, e a gente tem isso aí, né, sendo difundido de uma maneira complicadíssima, né? No Brasil mesmo, a Operação Lava Jato detectou o desvio de centenas de milhares de dólares para paraísos fiscais, dinheiro né, retirado aí das nossas empresas estatais, como por exemplo a Petrobras, enfim, e vários outros mecanismos aí. Então é importante a gente estar atento com relação a isso aí, tá? Então aqui, ó, a gente está falando, né? Lembra? Globalização é um processo inerente ao sistema capitalista, e aí vários atores fazem isso acontecer. A própria evolução do sistema capitalista, o mercado financeiro, né, vamos dizer assim, o neoliberalismo, a forma de estrutura e participação das transnacionais, tudo isso faz a globalização acontecer. Então, o neoliberalismo é um processo mais recente, como eu disse para vocês, né? Olha o Reagan ali e a Margaret Thatcher, né? O Brasil adotou essa forma de política econômica a partir dos anos 90 com Fernando Henrique Cardoso, né? Mas na essência, o que seria aí, né, o neoliberalismo? É uma política que vai fazer então com que você tire tudo aquilo, né, que estava nas mãos do Estado e passe para o setor privado. De que forma é feito isso? Com flexibilização, com privatizações, com concessão de serviços públicos para o setor privado, né, uma menor participação do Estado na economia, enfim, né? Então, o neoliberalismo seria isso, mas existe toda uma evolução histórica das políticas econômicas, tá? Então, como eu disse para você, ó, ali ó, tem o Adam Smith, bonitinho, século XVIII, aí quebra o sistema capitalista no início do século XX, surge o keynesianismo. Aqui a gente não tem a participação do Estado, não pode ter. Para recuperar aqui tem que ter, a ideia desse cara tem que ter. E aí, depois de recuperado, surgiu agora mais recentemente uma ideia de que você não pode ter intervenção na economia. A abertura dos mercados, né? Seria aí a ideia tanto do liberalismo e do neoliberalismo, tá bom? Então é importante a gente entender isso aí. Na verdade, essa política econômica neoliberal, nos anos 90, ela vem precedida de uma coisa que é chamada de consenso de Washington, né? Então, assim, eu não falei isso para vocês, mas o FMI e o Banco Mundial, eles foram criados lá na conferência de Bretton Woods, pós-Segunda Guerra Mundial, e lá foi criado também o GATT. Então, a moeda é vigente, Bretton Woods fica nos Estados Unidos.
Então, lá em 44, 45, nessa conferência, é estipulado que o padrão de comércio a nível mundial seria o dólar. Né? Estados Unidos, que é a Guerra Fria, né? Que é lá, naquele momento. Então, o que vai acontecer a partir dali? A economia, o comércio mundial vai ser fomentado pelos Estados Unidos. E aí você tem toda essa evolução para o neoliberalismo e tal. E nos anos 90, o FMI, né, que tem sede lá nos Estados Unidos e tal, o que ele vai fazer? Né? Ele vai, então, desenvolver o consenso de Washington. Né? O que é o consenso de Washington? É a tentativa dos Estados Unidos de incutir na América como um todo o desenvolvimento do neoliberalismo. Então, os anos 90, na América Latina, é precedido, né, de chegada ao poder de vários governos neoliberais. No Brasil, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso. Tá? E o mundo todo vai paulatinamente se curvando nessa doutrina econômica aí. Tá? Então, o que vai acontecer? Nos anos 2000, você vai ter aí algumas crises econômicas, mas a que mais vai chamar a atenção mesmo é a crise de 2008. Então, os próprios Estados Unidos, no setor imobiliário, né, tem uma crise ali. Né, os Estados Unidos passa por um problema seríssimo ali nos dos anos de 2000, com a queda das Torres Gêmeas, gasta muito com as invasões do Iraque, Afeganistão, e aí passa por um processo inflacionário, e aí no setor imobiliário muitas pessoas, dentro desse contexto, não tem como pagar as suas hipotecas, né? Então, os investidores de fora que fizeram investimento em bancos para garantir o financiamento desses imóveis começam a ter prejuízo. Então, num efeito cascata, a economia dos Estados Unidos, né, se declinou e outras foram declinando, gerando uma crise a nível mundial em 2008, tá? Então, essa crise aí, fala-se que ela, inclusive, foi muito próxima aí a essa crise de 1929, né? O Brasil também passou por essa crise, vive até hoje os efeitos dessa crise aí, tá? Então, é importante a gente estar atento aí, que isso aí é uma constante, tá? Então, nós vamos finalizando essa parte aqui de globalização, né? Espero que você tenha compreendido. Sucesso e até a próxima. Aquele abraço.